O Programação Nacional está falando hoje sobre o racismo e como pessoas que têm essa atitude interferem na sociedade. Vimos aqui também a origem do racismo, citamos alguns casos marcantes que aconteceram em 2014, como o da torcedora Patrícia do Grêmio e do goleiro Aranha. E agora vamos entender um pouco mais dessa atitude e o que leva uma pessoa a praticar esse tipo de crime. Bom, a gente falou nessa questão do jogador Aranha no bloco anterior, citamos, mas o que leva uma pessoa realmente a querer praticar esse tipo de ato, né? Tipo assim, eu tô com o goleiro lá em campo lá e a pessoa acaba chamando a outra de macaco, como aconteceu. É uma influência da massa, porque a torcedora estava ali no meio de toda aquela galera gritando, não sei o quê, emoção no momento, ou isso realmente está dentro dela? Existem duas questões aí, né? A questão das massas, né? Quando eu estudei o genocídio de Ruanda, ocorreu também muitas explicações sociopsicológicas que retiravam a ação do sujeito, né? Que aqueles bárbaros africanos que estavam com ódio aos Tutsis chegaram e promoveram um genocídio de aproximadamente 1 milhão de pessoas em 3 meses. Só que tinha a explicação que é uma manipulação de elite, né, de uma elite consciente, que as massas eram inconscientes. E isso retira essas explicações o sujeito da própria história, a questão da responsabilidade. Assim como no nazismo, né, aquele que apertava o botão do campo de concentração para exterminar os judeus na câmara de gás, ele entendia tudo isso como um trabalho. E como um trabalho, ele não se preocupava... Não sentia culpado? Não sentia culpa, porque ele realizava como ação cotidiana de trabalho. Isso a gente pode ler num livro que é o Primo Levi, né, que conta sobre essas questões. Agora, como a gente está no esporte, a gente está no estádio. No estádio, as massas estão para lá para se divertir, não é? Sim. Então, com a proteção de que todos estão fazendo a mesma atitude, você se sente mais blindado para exercer algo que está na sua conduta subjetiva. Eu, por exemplo, não ia chamar o Aranha de macaco, mesmo que toda a torcida estivesse xingando. E posso dizer mais, não foi a torcida do Grêmio inteira que teve esse comportamento. Exatamente. Então, a gente já mostra isso. Se fosse 100% de aproveitamento, que a gente pode falar na linguagem futebolística, estivesse lá, a gente podia analisar de outra forma, mas ela foi responsável. Eu posso reconstituir historicamente essa história de negro associado a macaco? Assim? Eu estava pensando aqui, quando eu vim para o programa, em citar o professor de Harvard, Henry Louis Gates, que foi a History of Monkey, que é uma história do macaco, né, tradução livre. E ele vai falando que o macaco é aquele animal mais próximo do homem, que é um primata. E o negro é associado com o macaco por causa que ele não tem a capacidade de raciocinar, de pensar assim como o branco. E isso, você sendo considerado um animal, você não tem direito nenhum. Você pode ser escravizado, você pode ser humilhado, você pode ser torturado, como acontecia no período escravocrata. Então, o macaco, por mais que o negro pode falar, pensar, analisar, ele está numa postura de um símio, é aquele que imita a conduta ideal para se adaptar a uma sociedade preconceituosa. Então, tem essa questão. E no Brasil, eu achei interessante o caso da Aranha, que normalmente a gente coloca para o escanteio, né? Outro termo futebolístico. Jogamos as grandes... Vamos jogar para escanteio o fato acontecido em jogo. O fato acontecido em jogo a gente coloca para o escanteio. Que a primeira vez assim, que eu vi um jogador de futebol com essa postura, né, isso mostra que finalmente a sociedade entende que o país é racista, porque eu cresci numa sociedade que dizia que racismo não existia. E hoje você vê com uma posição de um jogador que se posicionou contra, tomou as atitudes necessárias para isso, e daí acontece o quê? Uma inversão de valores. Aquele, de novo, voltando, aquele que foi vitimizado se torna o algoz.
né? Ele coloca-se que a menina de nome Patrícia, eu não estou falando com isso que o melhor momento ou qualquer atitude de hostilização, como queimar ou qualquer outro tipo de violência, resolve a questão. Não estou dizendo com isso que a judicialização dos conflitos somente resolve a questão. Só que chegou um momento que é uma comoção social tão grande que é um basta e entender que racismo não é um mal entendido e isso traz consequência, que a população negra sofre essa humilhação há séculos no país e que essa humilhação social traz traumas subjetivos muito grandes para essa população negra e essas práticas sociais limitam o acesso aos negros e a essa população afrodescendente ao partilhar de uma democracia nacional. E isso que é o grande problema que temos hoje no Brasil, que nós fazemos parte dessa história e que racismo não é um problema só dos negros. Estamos falando aqui de um problema de construção de uma nação democrática, justa, aberta, plural, que respeite todos os integrantes dela. Isso é muito legal o que você falou, Samuel, porque a gente também tem que levar em consideração, você citou uma coisa muito importante, a gente não pode dizer que todo mundo ali, vamos dizer assim, que toda a torcida do Grêmio é racista. Você citou isso daí e é verdade, foi um pequeno grupo que na massa ali acabou acontecendo esse fato, infelizmente ocorreu isso, né? E a gente tem que pautar bem nisso, porque senão a gente também está provocando um preconceito, um outro trabalho em cima disso daí. Neto, uma pergunta interessante. Eu vi falar uma história sobre a Ponte Preta nessa questão. A Ponte Preta, gente, é um time aqui do interior do estado de São Paulo, né? Do interior paulista, de Campinas, e ela adota, né, como seu mascote o macaquinho, a macaca, né? Isso tem uma história por causa disso, né? Ela acabou adotando essa história da macaca. Por quê? Conta essa história da Ponte Preta. É uma história, assim, ao mesmo tempo bonita e emblemática, que o Samuel estava falando, né? E voltando até rapidinho que o Samuel falou, foi importante a participação do Aranha nisso, né? O Aranha mostrar a indignação, isso foi, vamos dizer, o fato postura, muito relevante, a postura dele. Agora, a Ponte é um clube diferenciado nesse sentido. Ela foi fundada em 11 de agosto de 1900, né? A data também não foi ao acaso, foi uma homenagem à história da ferrovia, foi o dia da ferrovia aqui em Campinas, né? A chegada da ferrovia paulista aqui em Campinas, por conta de que naquela época, no ano de 1900, o bairro da Ponte Preta você tinha, né, pessoas antigas no bairro, antigos colonizadores, mas uma colônia ferroviária muito grande, né? E dentro dessa colônia ferroviária você tinha já uma mistura grande de imigrantes que tinham uma grande maioria que participavam do movimento anarquista e socialista, né, dentro do bairro da Ponte Preta, né? Então um conjunto de pessoas com um viés cultural diferente que se uniram, né, e fundaram um clube. Então os fiscais de linha, junto com os mecânicos mestres da oficina, eram, né, brancos, mulatos, né, imigrantes. Então houve na fundação, né, já uma certa fusão, né? Isso você nota nas primeiras atas de diretoria, né, e que isso já começa a existir desde a fundação. E aí a Ponte vem numa sequência, né, de campeonatos internos, e aí a partir da década de 20 até a década de 30, surgem os campeonatos da Zona Mujana. Então, o que acontecia? A Ponte ia jogar nas cidades ao redor, onde você tinha a linha da Mujana. E a torcida ia junto, né? E essa torcida era composta, era composta por elementos brancos, negros, mulatos, né, por uma camada da sociedade que não era estigmatizada nem como elite, né, e nem como classe média, era um conjunto de pessoas muito diferentes e que chegavam nesses lugares, né, que a Ponte ia jogar, e como eram assim, ia muita gente, pulavam, depois torciam, e aí começou a falar que a torcida da Ponte só pulava, né, torcia como macacos, exatamente por ter uma quantidade de negros e mulatos grande, mas também de brancos, e isso durante anos, principalmente na década de 20. Né? A partir de 1931, a Ponte, então nós somos macacos, aí vira como um mascote oficial, né? Surge como um racismo, né? Surge como um racismo de falar que a torcida da Ponte era composta maciçamente por negros e mulatos que chegavam nessas cidades, saíam do trem e pulavam
como macacos. Esse foi um dos vários termos utilizados em jornais da época, né? Uhum. Então, aonde você tinha o campeonato da Zona Mujana, que a linha do trem acompanhava, a torcida ia junto. E aí surge essa... Então, eles deram, mas aí que é interessante, eles deram um novo sentido para aquilo que estava acontecendo com ele, que era um ato de racismo. Sociologicamente, a gente pensa isso como ressignificação do próprio termo. Isso, não só os negros, mas todos os grupos subalternizados, ciganos, gays e os negros, eles acabam colocando o termo pejorativo num determinado período histórico com um sentido positivo em outro período. Os Black Movement nos Estados Unidos vai falar Black is beautiful, o negro é lindo, que era algo que nos Estados Unidos tinha uma carga semântica, essa palavra muito negativa. Então essa ressignificação ocorre justamente nas agendas dos movimentos sociais negros para valorizar a cultura, para valorizar a identidade. Primeiro, a afirmação da identidade e a luta política contra qualquer tipo de discriminação e relações de poder que te inferioriza. Então, essa relação é uma relação muito presente nos movimentos sociais, né? Que, primeiro momento, aquilo que te xinga, você vai uma carga semântica política, né? Por isso que a categoria negra não é uma categoria de cor de pele essencialista, e sim uma categoria política, você se afirma como tal e, a partir disso, você reivindica demandas e direitos dentro da sociedade civil organizada. Agora, um exemplo também que nós estávamos conversando no intervalo é a questão do Palmeiras, né? Palmeiras. O Palmeiras, eu sou corintiano, né? Eu sou palmeirense. Eu sou corintiano, eu sou contra o Palmeiras, mas vamos falar uma coisa interessante assim, a respeito do Palmeiras. E que está ligado ao que você falou de xenofobia. Como todos sabem, o Palmeiras é a origem de descendentes italianos e era italianos que eram corintianos anteriormente. Né? Mas tudo bem, viraram a casaca. Mas o que é importante é que esse xingamento de porco, que hoje a torcida do Palmeiras vê como orgulho. Adotou até o porco. Adotou o porco. Eu me lembro que jogaram uma vez, pintaram um porco de verde, jogaram no meio do gramado, e saiu correndo no meio do... e aí eles acabaram desmistificando, acho que isso daí, e acabaram abraçando o porco como um mascote. Mas antes também era considerado o porco italiano que não tomava banho, que era sujo, que era mal educado, com todos esses estereótipos, com a vinda em massa dos italianos para o Brasil a partir do início do século XIX, fim do século XIX e início do século XX. Bom, esse é o programa Ação Nacional que está falando hoje sobre o racismo. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos no próximo bloco e você fica com mais uma frase do grande Mandela.